E você que é produtor rural, está ligado na necessidade de abraçar a tecnologia no campo. Tecnologia de campo, agricultura de precisão, agro 4.0, agricultura digital, seja lá o que for. É importante que você esteja ciente de que está havendo sim uma revolução no campo, mas é uma revolução que ainda está limitada, exige conectividade, exige que a internet aconteça de fato no campo. A gente está falando aí de um estudo da Universidade de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, que mostra o seguinte: de acordo com levantamento da Exalc, uma pesquisa de cenários e perspectivas da conectividade no agro, a cobertura de conectividade no setor, incluindo o modelo de telecomunicação 2G, 3G, 4G, é de apenas 23%. Para atingir um cenário de 50%, exigiria uma demanda aí de pelo menos mais 4.400 antenas no meio rural. E para atingir uma cobertura de 80% a 90%, segundo o estudo, seria necessária a instalação de 15 mil antenas. Um outro ponto do estudo, e que é muito importante também, mostra que se o Brasil conseguisse atingir pelo menos 50% de cobertura de conectividade no setor, haveria aí um aumento de 4,5% no valor bruto da produção agropecuária brasileira, o que geraria, pasmem, um adicional aí de cerca de 47 bilhões na economia do país. Portanto, meus amigos, conectividade é o nosso assunto desse nosso podcast do Notícias Agrícolas. Para me ajudar nessa conversa, temos aqui o jornalista Erickson Cunha. Seja bem-vindo, Erickson. Obrigado, Alex. Exatamente, né? Quando a gente fala de conectividade, principalmente a conectividade off-road, né? Conectividade rural, essa conectividade que a gente sempre fala do agronegócio aqui dentro do site Notícias Agrícolas. Quando a gente fala conectividade, a gente está falando de uma determinada coisa. Quando a gente fala conectividade das coisas, que acaba envolvendo aí carros, automóveis, televisões, geladeiras, uma infinidade de coisas que acabam se conectando pela internet, isso também faz parte da conectividade, essa palavrinha mágica, conectividade. Enfim, né, os automóveis, né, principalmente, eles vão ter um papel fundamental aí de conexão entre as coisas, exatamente por ter essa função de deslocação mais fácil, né, entre ambientes urbanos e rurais. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar agora, Alex. Quem que vai nos ajudar nessa conversa? Pois é, Erickson. Portanto, eu coloco aqui na nossa conversa também Rodrigo Fioco. Rodrigo Fioco é diretor de marketing de produto da Chevrolet. Está aqui para trazer uma informação muito importante. Afinal de contas, tem um produto da Chevrolet que é focado no agronegócio, que está sendo disponibilizado aí para o produtor rural há muito tempo, mas que está trazendo uma novidade muito boa e tem relação com essa questão da conectividade no campo. Rodrigo, bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente e participar conosco desse podcast NA. E eu gostaria justamente de perguntar sobre isso. Que novidade é essa, Rodrigo? Bom, muito prazer, Alexander Erickson, de estar aqui com vocês e poder falar com a audiência de vocês, que é muito parecida, eu diria que é a nossa audiência, quando a gente fala de um produto como a Chevrolet S10. E esses desafios que vocês mencionaram realmente são desafios que afetam todas as faces da vida de quem vive no campo, de quem é produtor, né, no interior do país. Conectividade, a gente viu uma aceleração muito grande acontecer durante a pandemia, não só nos centros urbanos, mas também no campo, em relação à familiaridade que as pessoas passaram a ter e experimentação, né, das maravilhas que a conexão nos permite, e não ia ser diferente no âmbito também do agronegócio. Essa pesquisa da Exalc que vocês mencionaram coincide muito também com os nossos estudos que a gente faz do nosso consumidor, né, e realmente ainda é um grande desafio que a internet, né, o básico da conectividade, esteja disponível de forma ampla no interior. Nós estamos falando de um número muito próximo a esse da Exalc, que a gente, entre 70% e 80% das propriedades rurais ainda não tem nem sequer internet.
Porém, os outros 20 ou 30% onde a conectividade está, estão acelerando e estão usufruindo dessa conectividade de uma forma cada vez mais rápida, cada vez mais efetiva. E não é diferente no mundo dos automóveis, né? No mundo das picapes, essa evolução tecnológica cresceu muito e a Chevrolet se orgulha muito de ter liderado, de ter sido protagonista nesse avanço. Rodrigo, no caso específico da Chevrolet e da S10 que a gente está falando, tem uma tecnologia que vocês chamam de Wi-Fi nativo. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa tecnologia para a gente. Afinal de contas, como que ela pode ajudar no dia a dia do produtor? Como que o produtor pode se integrar a esse sistema, né, a essa conectividade do campo a partir da caminhonete dele? Muito bem. Nós batizamos essa conectividade nativa como o quarto nível de conectividade. Então, se a gente for falar a conectividade nos automóveis, começou lá atrás de uma forma muito rudimentar, que era a conexão Bluetooth do celular com o sistema de áudio do carro, né? E essa conectividade avançou depois por uma conversa mais séria entre o celular e o carro, com a projeção, né, de algumas funcionalidades do telefone para a tela do multimídia, do sistema de infotainment, que a gente chama. Mas a Chevrolet foi além disso, a gente avançou para o nível 3 de conectividade, que a gente chama, que nós inauguramos com o sistema OnStar, é um sistema de conectividade único, exclusivo da Chevrolet, já de alguns anos para cá que a gente inaugurou, tem 5 anos que a gente tem história com essa conectividade, que é basicamente o carro está podendo ser acompanhado por uma central de monitoramento. Então, saber o que acontece do ponto de vista de circulação mesmo, integridade, né, física de quem vai a bordo dos carros, então poder saber se houve um acidente, um pedido de ajuda, um envio de emergência, um traqueamento da circulação do veículo para saber, eventualmente, poder acionar as forças de segurança e recuperar o veículo em caso de furto, por exemplo. E, finalmente, há 2 anos atrás, a gente inaugurou a era da conectividade de nível 4, da qual a S10 faz parte também, desde o ano passado, que é aquela onde a gente conectou, de fato, o carro para poder ter um sistema 4G, hoje 4G, no futuro 5G, né, onde pode ter, por exemplo, uma conexão Wi-Fi disponível a bordo do carro, conectividade para vários dispositivos, para quem vai dentro do carro. E com isso a gente consegue fazer muito mais coisas dentro de um carro. A picape é o escritório do empresário do campo, né? Então, a gente está falando de conectividade nos domicílios, mas a picape é um carro que é usado não só para uso pessoal, né, uso familiar, mas é uma ferramenta de trabalho para o produtor agrícola, né? E poder ter uma conexão, que nem a gente tem hoje um Wi-Fi dentro de um escritório, né, de um edifício, num centro urbano, dentro de uma picape é algo realmente muito relevante, muito transformador. Então, a conectividade de nível 4 vem com o OnStar, esse serviço exclusivo da Chevrolet, e a possibilidade de ter o Wi-Fi, basicamente o 4G disponível a bordo do carro. E nativo, integrado com o que a gente chama de arquitetura eletrônica do carro. Então, desenvolvido desde o nascimento do carro para funcionar perfeitamente, primeiro desde o ponto de vista de cibersegurança, né, poder funcionar com segurança, que não haja intrusão, né, não haja nada que gere um mau funcionamento, e poder se conectar com os diversos sistemas do carro também. E Rodrigo, né, aqui na nossa experiência do agronegócio, né, tanto eu quanto o Alexander, a gente já rodou diversas partes do Brasil, e essa questão da conectividade, eu olho muito sempre quando eu falo de tecnologia, eu prezo muito sempre pela experiência do usuário, né, porque muitos usuários de automóveis, de picapes, principalmente talvez no agronegócio também tenha acontecido isso. A primeira conectividade que a gente teve foi com o GPS, que não é exatamente essa conectividade instantânea, né, que acontece a todo momento, ainda mais aqueles GPS mais antigos, que você precisava chegar na sede da fazenda, onde tinha uma internet melhor para ter as atualizações. E o que acabava acontecendo, né? Às vezes a gente ia sair para uma externa, né, fazer uma reportagem nos rincões do Brasil, e a atualização que a gente tinha no GPS, quando chegava em loco, alguma estrada ali tinha mudado
né, algum retorno mudou ali, e a gente ficava meio perdido num mato sem cachorro ali, quase literalmente. De lá para cá, né, visando essa conectividade tão atualizada que vocês estão trazendo, o que essa experiência do usuário mudou ao longo desse tempo, né? O que o usuário da S10 pode esperar aí com essas novas atualizações? Eu acho que você destacou bem, Erickson. Tem uma questão nativa ao nosso, ou inerente, né, à nossa condição de ser um país continental, né, de dimensões tão grandes. Então, realmente, a gente não tem uma cobertura 100% de internet pelo Brasil. A gente sabe dos desafios, né, algumas regiões mais bem servidas, outras menos bem servidas. Realmente, a primeira condição que permite a gente ter algum nível de conexão via satélite, né, que seria o GPS, acho que a indústria automobilística ainda de todo não abriu mão dessa conectividade para o que diz respeito à navegação, né? Então, a gente ainda oferece sistemas de navegação embarcada nos nossos veículos que independem de sinal de internet, basicamente tendo, obviamente, uma condição de satélite que, exceto grandes centros, garagem de edifício, o usuário vai ter. Então, a gente ainda oferece isso, mas claramente que a conectividade do celular está tomando um protagonismo muito grande. Então, poder habilitar aquilo que você tem no seu celular, no seu plano de dados, na sua conexão do seu celular, é realmente o caminho principal, eu diria, da indústria. Agora, quando a gente conectou o carro com conexão própria, significa que ele tem ali um conjunto né, eletrônico, chips que garantem uma conectividade própria, a gente consegue proporcionar uma experiência melhor, avançada. Então, traduzindo isso em miúdos, o sinal de celular que a gente consegue, o sinal de internet que a gente consegue a bordo de um Chevrolet conectado, ele é até 12 vezes mais potente do que a conexão de um celular. E isso tem uma razão simples de explicar, primeiro por uma questão física, né? O sistema de antenas do carro, ele é mais potente, então ele proporciona até 12 vezes mais potência de sinal. O que significa isso em zonas onde a gente tem uma conectividade de internet instável? Significa que essas instabilidades vão ser muito menos sentidas. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o sul, sudeste do país, que a gente tem uma conexão, uma disponibilidade de sinal maior em relação ao norte, por exemplo, aquelas zonas cinzentas de cobertura, elas são muito menos sentidas quando você está a bordo e utilizando a conectividade nativa de um Chevrolet, de uma picape S10, por exemplo. O nosso parceiro da conectividade embarcada ou nativa, né, é a Claro. Ela já tem uma cobertura ampla nacional e a gente consegue, com o sistema nativo do carro, eliminar muitas dessas instabilidades. Então, acho que a experiência da conexão de um Chevrolet com o sistema Wi-Fi e com o sistema OnStar é muito mais contínua, eu diria, muito mais efetiva do que uma conectividade genérica ou algo embarcado no celular ou no carro. Ô, Rodrigo, só para a gente entender a prática, ou, enfim, o sistema, como é que ele atua. Você sugeriu, inclusive eu gostei muito da sua abertura, que você disse que a picape ela acaba sendo um escritório do empresário no campo. O que de fato é esse carro? O que de fato é esse automóvel? É uma antena ambulante? É um local onde ele consegue captar os sinais de antenas próximas? Até que ponto ele consegue ter uma internet independente? Enfim, na prática, como é que funciona essa transmissão de dados? Você descreveu bem. Na prática, é um sistema, é uma conectividade nativa, então a gente tem um conjunto eletrônico ali, um sistema de chips, que vai ser como se fosse a conectividade que a gente tem num telefone celular, mas a capacidade de captar o sinal que está presente numa picape S10, ela é muito maior do que um dispositivo típico celular, né? Então, sistemas de antenas é maior, ele realmente é maior, ele é mais completo, então ele permite
eventualmente eliminar oscilações de sinal. Então, quando você está se deslocando no campo, né, geralmente os produtores aí circulam em distâncias muito grandes pelos interiores do país, né? Então, você está indo de uma zona que é atendida por um conjunto de antenas para outro conjunto de antenas, sem essa conexão, você pode perder completamente o celular ou ter um sinal muito mais baixo, o sinal cair de 4G para 3G. Isso é muito típico quando a gente roda aí pelo interior do país, né? Com o sistema de conectividade com as antenas presentes no Chevrolet, essas instabilidades, a manutenção do uso do 4G é muito maior. Então a gente mede isso através do tempo conectado em 4G e da intensidade do sinal, que por nossas medições chegam a ser até 12 vezes maiores do que uma conectividade típica de um celular. E Rodrigo, quando a gente fala da conectividade, já tem uma outra coisa, né, que a gente já começa a debater, que é a questão, né, o 5G está chegando no Brasil e com ele vão chegar outras coisas aí, por exemplo, essas ambições de carros autônomos, machine learning. E lendo, né, o material que vocês nos enviaram, vocês já previram isso na picape, na S10. Tanto que tem um sistema de frenagem automática, um sistema de frenagem de segurança, né, autônomo. O que vocês já estão pensando, que vocês colocaram em prática agora, já visando esses próximos passos, que já não é futuro, né? O 5G já está aí, mês que vem vai ter leilão, enfim. Mas vocês já estão pensando no futuro, né? Um futuro próximo, mas futuro. O que você pode pincelar com relação a esse machine learning que tem dentro da picape? Olha, Erickson, a gente tem uma trajetória muito longa no mercado, então a gente está presente com a Chevrolet S10 há mais de 26 anos aqui no Brasil. Temos orgulho de ter liderado vários momentos dessa história aí do segmento no nosso país. Mês passado a gente se consagrou aí, se manteve com um resultado muito legal, primeiro lugar no segmento. Então realmente a gente conhece bem de picape. Então se picape no passado era simplesmente um carregador de carga, isso ficou muito no passado, né? Primeiro veio realmente a evolução do conforto, então a picape cresceu em tamanho, cresceu em espaço interno, né? Além da capacidade puramente de robustez, né? de carga. A gente fala de escritório, mas ao mesmo tempo é o veículo de escolha das famílias, né? Dos interiores aí do país. Então a evolução passou por conforto, depois a gente foi para o território da segurança. Então hoje uma picape como a S10 é plenamente equipada em termos de segurança, airbags, número de airbags, 6 airbags de série. Você mencionou esses sistemas inteligentes, né, de manutenção, né, de alerta de condução, então de se manter dentro das faixas de rolagem, numa estrada. A gente fala também dos sistemas autônomos, como você disse, de frenagem. Então, além do carro ter sensores de colisão iminente, ele atua sozinho. Então, a picape freia sozinha diante de um potencial impacto. Então, a condução semi-autônoma, né, que a gente já está incluindo hoje nos nossos sistemas, ela é o caminho, ela é os primeiros passos, né, rumo a um futuro aí, né, realmente 100% autônomo. Mas tem muito mais tecnologia, não só de segurança, como também de conectividade, como a gente falou. Então, todo o sistema de equipamentos para dar conforto, né, que além de conforto também ajudam na segurança. Quando o condutor está amparado pela tecnologia, ele está mais seguro. Então, por exemplo, hoje o celular pode ser projetado para o sistema de infotainment do carro completamente sem cabo na S10. Então, o sistema de Wi-Fi permite isso também. Então, a S10 tem sistema de projeção sem fio para a tela do infotainment. E aí você pode monitorar uma série de coisas. Por exemplo, a gente tem alguns aplicativos que são super relevantes até para o campo, né? Aplicativos de previsão de tempo, como o Weather Channel. Hoje ele está nativo lá e pode ser projetado do celular, mas também tem um sistema nativo na tela do infotainment. E uma série de outras tecnologias, né? Quando a gente está falando de conforto, a gente fala de sensor crepuscular, que é um acendimento automático do farol, sensor de chuva para medir a intensidade da chuva e poder modular o funcionamento do para-brisas. E também na questão de conectividade, como você falou, a gente está se preparando para muito mais. Então, ter chegado no nível 5 de conectividade
nos permite estar preparado para o que vem pela frente, como 5G, como o que vai vir pela frente, como uma das grandes áreas que vai seguir continuar sendo o grande desenvolvimento. A robustez na picape, a performance, o motor é super importante, então a gente também se orgulha muito de ter um conjunto motriz super robusto para todas as versões da nossa picape, um motor diesel super provado, 200 cavalos de potência, 51 quilos de torque, tudo aquilo que precisa ter numa picape, mas ao mesmo tempo a gente também se orgulha em estar crescendo em tecnologia que vai permitir cada vez mais segurança e cada vez mais desfrutar dessa beleza que é a conectividade. Então, chegamos primeiro aonde a gente está, né, isoladamente, assim como tecnologia no que a gente chama de nível 4, e vamos continuar liderando esse espaço de serviços conectados que a gente chama, que é poder oferecer aplicativos dedicados para o uso de cada perfil de cliente, que é poder fazer com que ele customize o sistema de infotainment do seu carro, então poder adaptar a sua necessidade, né, e essa é a beleza da conectividade, você tem o hardware e você tem software, né? Então, poder atualizar o hardware através, em alguns casos, remoto, por exemplo, a S10, ela é capaz de receber atualizações do próprio sistema de infotainment via remoto. Nossa rede de concessionários e a nossa central de conectividade é capaz de atualizar algumas funcionalidades do veículo de forma remota, sem que o cliente precise sequer ir até uma concessionária, o que a gente chama de over the air, né, atualizações over the air. Então, toda essa tecnologia nos dá grande confiança de que a gente vai continuar evoluindo junto com essa evolução tecnológica que está ao lado do homem do campo. Rodrigo, eu tenho uma curiosidade aqui. Quando você falou dos dispositivos simultâneos que podem ser conectados à picape, né, a S10. Por exemplo, eu estou lá com a minha colheitadeira fazendo a colheita e tenho toda aquela minha captação dos mapas, né, de produção dentro da minha máquina. Se eu tenho conectividade, essa captação é automática. Se eu não tenho conectividade, ao chegar no escritório, eu faço toda essa transformação das informações, né? Com o conceito de Wi-Fi no campo, trazido pela S10, eu vou conseguir descarregar esses mapas ali no campo mesmo e já mandar para minha central? De alguma forma, isso pode acontecer na prática? Isso pode acontecer na prática, Alexander. Essa conectividade, a gente fala que ela está disponível para até 7 dispositivos, né? Na verdade, alguns dos nossos carros podem levar 7 ocupantes, mas além da questão da multiplicidade de dispositivos, a potência do sinal é tamanha que permite a conexão de fora do carro. Então, depende muito do local, mas a gente afere que até 15 metros, alguns casos mais, 20 metros, pode haver conexão, pode haver sinal fora do carro. Então a picape pode estar lá ali próxima e você pode estar acessando a conectividade da picape à distância, né, uma distância como essa que eu mencionei, e está usufruindo dessa conexão. Então, realmente, essa questão da conectividade remota e também dos comandos remotos, que são outras, é uma outra área, né, de avanço que a gente tem, faz parte hoje, né? Então, hoje tem um aplicativo associado a esses serviços que eu mencionei, os serviços conectados, e incluindo o OnStar, que algumas dessas funções podem ser comandadas e monitoradas num aplicativo de celular. Então, o usuário tem um aplicativo, o My Chevrolet App, que ele pode fazer comandos. Então, ele pode travar, destravar a porta do carro, no caso aqui da picape, ele pode dar partida no carro e fazer, inclusive essa partida pode acontecer na própria chave também, no caso da S10, uma partida remota para climatizar o veículo, né? Tá no interior aí do estado de São Paulo, como a gente conhece aqui, um calor de 40 graus e poder climatizar o carro antes de entrar no carro. Então, essa questão dos comandos remotos, além do sinal Wi-Fi, permitir essa conectividade remota, é uma maravilha, é uma evolução enorme do que a gente conhecia há tempos atrás, né?
A gente está caminhando para o encerramento, Rodrigo, mas só antes de terminar, eu queria entender a demanda, né? Como é que o agricultor está vendo essa funcionalidade? Como é que ele está partindo aí, ou está utilizando aí essa ferramenta? Vocês percebem que é mais do que uma questão de status, é uma necessidade? Olha, a gente tem muito acompanhado e a gente está se orgulhando muito do trabalho que a gente vem fazendo de evolução do produto e da marca, porque as coisas vão juntos, né? A nossa marca, Chevrolet S10, sempre teve ao lado do agronegócio, ao lado do produtor, né, do agronegócio. Então, nosso slogan, na verdade, é S10 feita para quem faz. E a gente acompanha muito fielmente esse mantra, mais do que qualquer coisa, de acompanhar esses verdadeiros heróis aí nacionais. Então a gente vê hoje em dia a participação do segmento de picapes médias aqui no nosso país passou dos 5% da indústria total de automóveis, né? Quando a gente conta veículos de entrada, ônibus, caminhões, todo tipo de veículo, as picapes médias, que são essas que a gente está falando aqui, da S10 é uma das protagonistas, representa hoje mais do que 5,5% dessa indústria. Antes da pandemia representava um pouco menos, 4,5% a 5%, e vem crescendo. E a gente vê que essa tendência vai continuar, que ela represente muito. Nós estamos falando em torno de 130 mil picapes médias vendidas por ano no nosso país. E o interessante é que a nossa marca vem conseguindo ocupar um espaço, eu diria, de média e alta gama dentro desse segmento. No nosso caso, a gente tem 6 versões da S10 e 2 delas, quando a gente pega as cabines duplas diesel, LTZ, que é a nossa versão média alta, e a High Country, que é a nossa versão topo de linha, já representam praticamente 75% das nossas vendas, em torno de 70% a 75% das nossas vendas. Isso significa que os empresários do campo realmente precisam de um veículo que atenda a sua mais ambiciosa necessidade. Então, a sofisticação, além de tudo, além da robustez. Então, a gente acredita que essa tendência vai continuar, né? A picape é parte do dia a dia da garagem, né, das fazendas aí do nosso interior, e mais, a expectativa é que a gente tenha ainda mais toques de personalidade, eu diria, né, essa diferenciação que nós trouxemos com a linha 2021 na High Country. Essa imagem que a gente vê atrás de mim é uma frente de uma High Country que teve toda uma personalidade modificada, que é sim uma demonstração, eu diria que mais do que status, é poder mostrar as conquistas, né? Esse produtor rural sua tanto, luta tanto contra tantas adversidades climáticas, enfim, todas as questões econômicas que a gente vive, e faz o nosso país prosperar. Ele precisa mostrar que alcançou, né, essa prosperidade. Então, essa questão da diferenciação através das personas que a gente fala, de personalidades distintas para os produtos, e com essa tecnologia cada vez maior, vai continuar. Nós anunciamos recentemente que a família S10 vai crescer. Ainda esse ano a gente vai estar apresentando uma série, né, uma versão da picape que é extremamente cultuada nos Estados Unidos e aqui no Brasil, muito esperada, que se chama Z71. É uma roupagem nova da S10 que só traz também essa amplitude, não só de conteúdo, né, de tecnologia que a gente está falando, mas também essa roupagem que expressa muito da personalidade do nosso cliente. Então, esse segmento e a S10 vai continuar se expandindo, tomando cores e tomando aspectos, eu diria, de evolução tecnológica, que está entre os líderes da indústria de automóveis no país. Então, a tecnologia hoje, em alguns casos, começa pelo segmento de SUVs e de picapes. E com a S10 não é diferente, ao contrário, ela vem sendo protagonista cada vez maior nesse espaço. Legal. Rodrigo Fioco, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Gostei muito de saber que uma S10 pode se transformar o escritório do produtor rural no campo, no meio da lavoura, enfim. Isso é uma mudança fenomenal, principalmente nessa questão de conectividade ou de falta de conectividade que a gente tem hoje no campo. E, nesse sentido, a S10 sai na frente realmente aí trazendo essa possibilidade a mais
para o produtor. Vou pedir para o Erickson também já fazer as considerações dele, depois eu passo a palavra para você para a gente já fazer o nosso encerramento, tá bom? Rodrigo, obrigado. Também achei muito interessante aqui nossa conversa, né? Toda essa questão. Eu ia pedir, inclusive, para você esse spoiler da Z71, né? Que eu vi vocês anunciarem, que tem todo esse ar, né? Esse sangue americano pela liberdade, pelo conforto, né? Eles prezam muito por isso e vocês estão trazendo isso para cá, né? De certa forma, né? O mercado de automóveis influencia muita coisa, né? Tem muita coisa que vem da Fórmula 1, tem muita coisa que vem dessas questões americanas de liberdade, conforto, e isso está sendo cada vez mais transportado para o agronegócio. É interessante ver como essas tecnologias vão se conversando e vão se adaptando, né, das suas diversas formas. De repente, alguma coisa ali da Fórmula 1 está numa colheitadeira, uma coisa da colheitadeira, né, conectividade da colheitadeira, está numa picape, e é uma picape que, de repente, está olhando para toda uma questão, né, essa questão do conforto e do transporte, né, seguro, né. Como eu falei, né, eu e o Alex, a gente já rodou o Brasil inteiro, e a gente já teve a oportunidade de andar numa S10, e parece uma nave, né, o negócio, você nem sente a pista, e quem roda a pista do Brasil sabe que a gente tem umas pistas bem complicadas. Então, achei bem legal nessa conversa. Sucesso, né, aí para as picapes e para quem acabar escolhendo aí essas novas S10. Ô Rodrigo, Legal, só para você colocar nas suas considerações finais, que região é campeã aí na aquisição de S10 no Brasil? A gente tem uma boa distribuição, sabe? A gente tem acho que esse trunfo também na nossa mão, nossa rede de concessionárias da Chevrolet está presente em todo o país. A gente está nos rincões aí, em qualquer canto desse país, a gente tem a presença da nossa marca e da nossa rede de concessionárias. As vendas estão muito distribuídas. A gente está presente em todo o país. Claro que o sul, sudeste são as maiores concentrações em volume, mas proporcionalmente a gente está muito bem atendido também no centro-oeste, no norte do país, que tem uma demanda muito grande de picapes, tradicionalmente. E eu queria finalizar agradecendo o espaço aqui, realmente. Para nós é uma oportunidade muito bem-vinda, muito contente por poder falar diretamente com o centro do nosso alvo, né, de quem a gente busca satisfazer, que é o cliente do agronegócio. A gente acredita que o cliente do agronegócio é sinônimo da nossa picape e ele merece também ter não só uma ferramenta de trabalho, como ter um produto para o seu uso familiar, e por isso que ele precisa ser seguro, ele precisa estar avançado do ponto de vista de tecnologia, e por que não também do ponto de vista do lazer, né? Eu acho que essa roupagem que a gente está trazendo com a Z71 não só entrega toda a robustez que é esperada de uma picape, como também uma cara muito legal para poder se divertir, para poder usufruir dos momentos tão merecidos de descanso que esse nosso consumidor merece, né, e busca. Então, muito obrigado pela oportunidade, um prazer poder ter falado com vocês. Obrigado a você, Rodrigo. Grande abraço. E a gente encerra mais esse podcast do NA, contando para vocês, portanto, que a conectividade aos poucos vai evoluindo e passa por todos os segmentos. Agora, o setor de picapes, por exemplo, sai na frente com a S10 trazendo essa novidade, como disse bem o Rodrigo aqui para a gente, o escritório do empresário do campo, lá direto na lavoura, lá direto na sua operação do dia a dia. Muito bem, senhores, muito obrigado pela participação. A gente agradece também a sua participação aqui no podcast do NA e a gente se vê numa próxima. Até lá!